Você sabe o que é a Constituição? Você sabe do que ela trata? Você sabe qual é a relação da Constituição com a educação? Você sabe como a educação é tratada no texto constitucional? Se você respondeu a não a qualquer uma dessas perguntas, eu convido você a ficar conosco nesta aula. Bem, para falarmos sobre a Constituição, para começar definindo o que é a Constituição, existem muitas definições para a Constituição. Constituição, como qualquer palavra da nossa língua portuguesa, ela apresenta múltiplos sentidos, múltiplos significados. Eu vou começar a nossa aula trazendo uma definição sociológica de Constituição, que foi definida por um grande teórico e um grande escritor alemão chamado Ferdinand Lassalle, em que ele define Constituição como uma fotografia, ou seja, como uma foto das forças reais de poder numa determinada sociedade. Quais são essas forças reais de poder? São as forças econômicas, são as forças políticas e são as forças ideológicas. Então, para Ferdinand Lassalle, Constituição nada mais é do que uma fotografia dos fatores ou das forças reais do poder econômico, político e ideológico numa determinada sociedade. Mas, avançando a partir desse conceito, nós poderíamos dizer também que a Constituição é uma ata de um pacto social, de um grande pacto social. A vida em sociedade, ela exige regras comuns, ela exige normas e o conjunto, a norma principal, a lei fundamental de um país é a sua Constituição, que é também chamada de Carta Magna, de carta fundamental de um país, no nosso caso, de Carta da República. A Constituição, como essa, indo além desse contrato, desse pacto social, ela não nos diz apenas o que é o Brasil, mas ela diz como o Brasil deve ser. Ou seja, a Constituição e as leis, e as leis de um modo geral, elas podem ser comparadas aos mapas. Pense nos mapas. Os mapas, eles nos mostram os caminhos, as rotas, as coordenadas geográficas, mas os mapas, eles só têm importância, eles só têm serventia se eles forem utilizados. Se eles ficarem arquivados, se eles ficarem nas gavetas, eles não têm utilidade. Então, assim também acontece com a Constituição e com as leis. A Constituição e as leis, eu gosto sempre de dizer que são como barcos. Ou seja, eles estão lá ancorados no porto. Eles precisam que nós, homens e mulheres, possamos agir para fazer com que o barco ande. Então, a Constituição, ela nos mostra o caminho. Nós queremos e devemos e precisamos seguir esse caminho definido pela Constituição. Ou seja, ela é sempre o sonho a ser conquistado. E, compreendido o sentido de Constituição que nós estamos destacando aqui, eu pergunto, quantas constituições o Brasil já teve? Bem, ao longo da nossa história política, nós já tivemos 7 constituições. A atual Constituição, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, é a nossa 7ª Constituição. As constituições, é importante destacar aqui, elas são como as pessoas. Algumas pessoas vivem mais, outras pessoas vivem menos, têm uma longevidade menor. Então, assim, são as constituições. A nossa primeira Constituição foi a Constituição de 1934, que foi outorgada pelo então imperador Dom Pedro I. Essa Constituição ela teve uma vigência, uma duração de 67 anos, e foi substituída pela Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do nosso país, que teve vigência até 1934, quando foi substituída pela Constituição
de 1934. Essa é uma Constituição que teve vida curta, foi substituída pela Constituição de 1937, que foi outorgada pelo então presidente Getúlio Vargas. Essa teve vigência de 9 anos, vigorou até 1946, quando foi promulgada uma nova Constituição, que teve essa, por sua vez, uma vigência de 21 anos, sendo substituída pela Constituição de 1967, já no período da ditadura civil-militar. E essa Constituição de 67 foi substituída pela atual Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E aí, sobre as constituições, uma pergunta que é importante esclarecer é como as constituições são escritas. Com relação a essa questão, nós temos dois tipos de constituições. Nós temos constituições que são outorgadas e constituições promulgadas. A Constituição é outorgada quando a sua escrita, quando a sua feitura se dá por apenas uma pessoa, um líder autocrático, um líder tirano, um líder ditador, que impõe a Constituição ao seu povo, à sociedade. E as constituições elas podem ser promulgadas quando um grupo de pessoas, deputados ou senadores, que passam a se chamar de constituintes, eles são eleitos com a finalidade exclusiva de elaborar o texto da nova Constituição, da Constituição que vai reger a vida social, que vai ser o pacto social de um determinado país. Então, no Brasil, nós tivemos duas constituições que foram outorgadas, a de 1824 e a de 1937, sempre nos períodos ditatoriais. Bem, e como estudar a Constituição? Qual o método que eu apresento para vocês estudarem a Constituição, para vocês conhecerem, se apropriarem do texto constitucional? Eu apresento um método que ele pode ser uma obviedade, que é começar do início, ou seja, é começar fazendo uma leitura panorâmica do texto constitucional. É ler o seu índice remissivo, é conhecer como é que ela está estruturada. E aí a nossa Constituição, ela tem uma estrutura, ela se estrutura, ela tem um preâmbulo, ela tem um conjunto de artigos que são a parte fundamental e tem o ato das disposições constitucionais transitórias. É bom frisar que cada um dos artigos da nossa Constituição ele foi resultado de muitas discussões, de longos debates, de muita luta entre as várias forças que estavam em disputa naquele momento, em 1988. Lembrando da definição sociológica do Ferdinand Lassalle que eu apresentei, o conjunto das forças. Então, a nossa Constituição, ao mesmo tempo que ela tem dispositivos, que ela tem artigos avançados no que se refere aos direitos sociais, aos direitos e garantias individuais, ela tem dispositivos que atendem a setores conservadores da nossa sociedade. Então ela é esse misto, ela é esse conjunto bem heterogêneo das forças que regem uma determinada sociedade. Muitas pessoas perguntam e reclamam quanto ao desempenho da Constituição, não conseguem compreender a devida importância da Constituição e o seu desempenho, digamos, a sua eficácia. Se eu comecei destacando que a Constituição é resultado das forças políticas numa determinada sociedade, o desempenho dela está relacionado a esse conjunto de forças. Então, ela aponta para o futuro. Nós queremos o futuro que está sendo apontado pela Constituição de 1988. Se nós queremos, nós precisamos tê-la como mapa, como eu falei, como uma bússola que aponta um norte, ou seja, para onde o Brasil quer caminhar.
Então, o desafio de garantir a efetividade da Constituição é um desafio de todos nós, é uma responsabilidade de todos nós. Ok? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, contar com vocês nessa aula e conto com vocês nas próximas aulas.